trabalho intitulado de citotoxicidade, análise in vitro antileishmanial e de impressão digital do HPLC, fotodiodo das raízes de Trillium gondwaniano, teria o objetivo de avaliar a citotoxicidade, a análise in vitro da atividade antileishmanial e a impressão digital do HPLC ligada a um detector de fotodiodos do extrato metanólico das raízes dessa espécie e das suas frações de extração em fase sólida. Então, essa espécie de planta, ela é basicamente encontrada em regiões de elevada altitude, em regiões basicamente com altitudes maiores do que 2.500 metros, como a região do Himalaia, e segundo a literatura, metabólicos encontrados nas suas raízes teriam propriedades anti-inflamatórias, anti-envelhecimento, antitumoral e antiparasitário. Compostos como as saponinas esteroides seriam flavonoides que teriam essas propriedades. O objetivo do estudo seria o isolamento e a quantificação desses flavonoides através do método de cromatografia líquida de alta eficiência associado a um detector de fotodiodos. A utilização da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência associada a um detector de diodos seria para a quantificação e isolamento através da utilização da luz ultravioleta visível, ou seja, UVVs, que auxiliaria na detecção desses compostos flavonoides procurados nesse extrato das raízes dessa planta do Trillium, justamente através da detecção dos fotodiodos em uma faixa de entre 200 e 500 nanômetros. Por conta uma parte desses compostos terem afinidade por água e outras partes terem afinidade por óleo, uma parte ser hidrofílica e outra parte ser lipofílica, foi utilizado um bombeamento de maneira gradiente, onde foi utilizado o metanol e a água como seus eluentes, onde no início da corrida teria uma proporção de 70% de metanol e 30% de água, e com o passar de períodos de 5 minutos, essa proporção foi caindo até ter uma quantidade de 100% de água como eluente. Após o bombeamento gradiente, os eluentes foram passados através da válvula de injeção, onde é implantada a amostra, que passa pela coluna cromatográfica, que nesse caso foi uma coluna de sílica, onde esses compostos eles serão separados. Compostos já separados pela coluna cromatográfica passariam pelo detector de fotodiodos, onde ocorreria a quantificação e a detecção de cada composto procurado. E após isso seriam coletados esses compostos já isolados e seriam depositados no fundo de um becker os seus resíduos. Através da detecção seriam remanejados esses picos gerados pelo detector através da utilização da luz ultravioleta visível, onde esses dados seriam remanejados na formação de um gráfico que demandaria, através do tempo de retenção da amostra, ou seja, do tempo em que a amostra foi detectada através de um pico, através da sua quantificação e absorbância, onde foi detectado 3 compostos, que seriam a quercetina, o mericitim e o cainferol, que seriam os principais compostos encontrados nesse extrato e suas principais frações. A quercetina teria como a sua primeira fração seria encontrada num tempo de retenção de 4,1 minutos, num comprimento de onda onde a faixa atingisse até 360 nanômetros. A quantidade quantificada desse composto seria de 0,221 microgramas por miligramas do extrato. O mericitim teria sido quantificado a sua fração num tempo de retenção de 6,5 minutos, até o comprimento de onda de 360 nanômetros, com uma quantidade quantificada de 0,09, aproximadamente 0,09 microgramas por miligramas do extrato, enquanto o cainferol teria sido encontrado num tempo de retenção de 8,8 minutos, com quantidade quantificada de aproximadamente 0,528 microgramas por miligramas do extrato. Poderia ter sido utilizada também a cromatografia gasosa, já que ela seria mais eficiente na procura desses compostos, na quantificação e separação desses compostos. Porém, todavia, ela não seria ideal por conta do isolamento
e da recuperação desses compostos. A utilização do detector de fotodiodos seria justamente por a sua detecção óptica ser avançada e a identificação ser sem precedentes de traços de pureza, onde a detecção simultânea desses compostos seria de grande eficácia para a amostra, detecção de amostras de altas e baixas concentrações. Então, após o isolamento desses metabólicos secundários, assim como as suas frações, foi feito um ensaio de citotoxicidade em uma espécie de camarão denominada Artenia salina, onde o extrato metanólico teria uma concentração de letalidade média de 38,5 microgramas por ml, enquanto as suas frações tiveram uma concentração de letalidade média variando entre 40,5 e 189,2 microgramas por ml, demonstrando assim uma alta citotoxicidade em relação a essa espécie de camarão. Já na análise anti-leishmanial in vitro, onde os extratos e as suas frações foram testadas em cima da espécie de Leishmania tropica, o extrato metanólico teria uma taxa de 70% de mortalidade, com concentração de letalidade média de 38,5 microgramas por ml, e a fração que se obteve mais perto, com concentração de letalidade média mais próxima do extrato, com eficácia tão próxima quanto a do extrato, seria a fração de quercetina, onde ela teria uma taxa de mortalidade de 62%, enquanto a sua concentração de letalidade média teria sido de 40,5 microgramas por ml. Então, através desse estudo, concluiu-se que a utilização do método de HPLC associado a um detector de fotodiodos, utilizando uma fase reversa, teria sido o melhor método escolhido para a separação e codificação desses flavonoides em diferentes frações, além do extrato provar a sua citotoxicidade com relação à espécie de camarão e também a sua atividade anti-leishmania contra espécies de Leishmania tropica.